Olá, sejam todos bem-vindos ao canal ApoScience Vídeo. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Limite, quando ΔX tende a zero, de x mais ΔX, tudo isso expoente x mais ΔX, menos x expoente x, tudo isso que divide por ΔX. Portanto, inicialmente para resolver um limite, nós precisamos saber o tipo de indeterminação. E para saber o tipo de indeterminação, precisamos inicialmente substituir a tendência e, em diante, fazer o levantamento da determinada indeterminação. Portanto, limite, quando ΔX tende a zero, de x mais ΔX, tudo os expoentes x mais ΔX, menos os expoentes x, que divide por ΔX, será igual. Portanto, vou substituir a tendência, inicialmente para saber o tipo de indeterminação. Teria que, onde eu tenho ΔX, vou substituir zero. Portanto, x mais 0, tudo os expoentes x mais 0, menos o expoente x, que divide por 0. Efetuando esta operação, isto é, x mais 0 é igual a x mais 0 é igual a x, e terei como expressão, x expoente x menos x expoente x, que divide por 0, e claramente que esses são termos simétricos, simplificando, isto vai dar 0, então teria como indeterminação 0 sobre 0. Atenção que eu não escrevo igual diretamente a 0 sobre 0, senão coloco entre parênteses retos para indicar que isto não é um valor, senão uma indeterminação. E nós precisamos, em diante, fazer o levantamento dessa determinada indeterminação. E como é que nós podemos fazer o levantamento desta indeterminação? Existem vários métodos para fazer o levantamento de uma indeterminação, mas no vídeo de hoje vamos utilizar os infinitésimos. O que são infinitésimos? Vamos lá recordar o conceito de infinitésimos. Seja dada uma função f de x, se o limite, quando x tende a a desta mesma função for igual a zero, então vamos dizer que esta função é uma função infinitesimal, ou seja, é um infinitésimo. Normalmente, existe uma tabela dos infinitésimos, ou seja, quando nós temos duas funções em que o limite de cada uma das funções, quando x tende a for igual a zero, então nós podemos dizer que essas duas funções são infinitesimais, são infinitésimos. E como duas funções são infinitésimos, podemos aproximá-las entre si. Por exemplo, o limite, quando x tende a zero de seno de x, é igual a zero. E se calcularmos mais um limite, nesse contexto, o limite quando x tende a zero de x também for igual a zero, então essas duas funções são as funções infinitesimais. Daí que nós podemos aproximá-las entre si. Ou seja, seno de x é aproximadamente a x. Isto porque cumpre com a definição de infinitésimo. Seja dada uma certa função, se o limite quando x tende a a de f de x for igual a zero, então f de x é um infinitésimo. Então esta é a ideia que nós vamos aplicar para solucionarmos este limite. Vamos dar uma olhada na expressão do numerador. Podemos ver que existe uma expressão do numerador que faz com que a expressão do numerador dê zero. Então, o levantamento da indeterminação do tipo 0 sobre 0 vai consistir em eliminar a parte que dá zero. Nesse contexto, ΔX é a parte que dá zero para a expressão do denominador e x mais ΔX é expoente x, é a expressão que faz com que o numerador dê zero. Nós tenhamos então uma indeterminação tipo 0 sobre 0. Então o primeiro passo vai consistir em decompor esta potência, ou dividir esta potência em duas. Nesse contexto teria que aplicar esta propriedade de potência. A expoente n mais m é igual a expoente n vezes a expoente m. Ou seja, eu tenho uma potência, em que eu vou dividi-la em duas potências. Portanto, no produto de duas potências da mesma base e expoentes diferentes. Então, aplicando esta ideia de potenciação, teria que este limite será igual ao limite quando ΔX tende a zero, de x mais ΔX expoente x, que multiplica x mais ΔX expoente ΔX menos x expoente x, que divide por ΔX. Podemos ver que o termo que faz com que o numerador dê zero é este termo, x mais ΔX expoente x. Porque aqui, se substituirmos a tendência, nós teremos x expoente 0, isto vai dar 1, então este termo não vai influenciar na nulidade do numerador, senão este termo. Então, como este é o termo que eu quero simplificar, então vou aplicar aqui um truque simples, que vai consistir em evidenciar este termo que dá zero. Portanto, vou fatorizar este termo que dá zero. Então, fatorizando este termo é o mesmo que dividir a expressão do numerador por este termo, x mais ΔX expoente x. Então, teria aqui este limite será igual ao limite quando ΔX tende a zero,
de x mais Δx expoente x, essa é a expressão evidenciada, que multiplica por x mais Δx tudo isso expoente Δx. Portanto, eu divido essa expressão por x mais Δx expoente x, claramente resta simplesmente essa expressão, menos essa expressão dividindo por esta, nesse contexto x mais Δx expoente x, é que eu tenho que aplicar mais uma propriedade de potência. Eu aqui, na verdade, aplico diretamente essa propriedade de potência, que diz que quando eu tenho a expoente n que divide por b expoente n, nesse contexto de divisão de duas potências de bases diferentes e mesmo expoente, eu mantenho essa divisão conservando um único expoente. Então, o que eu faço aqui? Tenho x que divide por x mais Δx, tudo isso expoente x, que divide por Δx. Podemos observar diretamente que a partir daqui nós não podemos ainda aplicar um infinitésimo, porque existe já uma fórmula específica, não é, das aproximações, que eu quero cair nesta fórmula para então aproximar esta função noutras funções também infinitesimais. Então, daí que eu aplico um certo artifício, que vai consistir em adicionar 1 e retirar 1. Depois, vou associar este 1 com a expressão negativa e o menos 1 com a expressão positiva. Daí que teria aqui este limite, será igual ao limite quando Δx tende a 0, de x mais Δx expoente x, tudo isso que multiplica por x mais Δx expoente Δx menos 1. Este já é uma fórmula específica conhecida na tabela dos infinitésimos, menos, portanto aqui evidencio o sinal, evidenciando o sinal, significa que essa expressão será positiva, porque se eu multiplicar menos vezes mais vai dar menos, voltarei na expressão anterior, e essa expressão, portanto, está positiva, passará negativa, pois se eu também multiplicar, não é, menos vezes menos, vai dar mais, e voltarei então na expressão anterior, tudo isso que divide por Δx. Agora eu caio, portanto, numa expressão bem conhecida na tabela dos infinitésimos, então posso aproximar. Para aproximar, eu aplico a seguinte fórmula. A expoente u menos 1 é aproximadamente a u, logaritmo natural de a. A é a base, né, para essas duas expressões, e u é o expoente. Então, aplicando esta aproximação para essas duas expressões, teria aqui x mais Δx, tudo isso expoente Δx menos 1 é aproximadamente a Δx, que multiplica o logaritmo natural da base. Para a segunda expressão, idem. Portanto, x sobre x mais Δx, tudo isso expoente x menos 1 é aproximadamente a x, logaritmo natural de x, que divide por x mais Δx. E usando essas duas aproximações no limite anterior, teríamos que este limite será igual ao limite quando Δx tende a 0, de x mais Δx, tudo isso expoente x, que multiplica por Δx, logaritmo natural de x mais Δx, menos x, logaritmo natural de x sobre x mais Δx, tudo isso que divide por Δx. Vamos olhar agora nessa expressão aqui à direita. Nós temos aqui o logaritmo natural de x sobre x mais Δx. Aqui eu vou aplicar mais uma ideia. Nesse contexto, vou aplicar uma propriedade dos logaritmos naturais para mudar a ordem desta fração. Nesse contexto, eu quero passar numerador para denominador e vice-versa. Então, aplico a seguinte propriedade dos logaritmos naturais. O logaritmo natural de a sobre b será igual a menos o logaritmo natural de b sobre a. Aplicando esta propriedade neste limite, teria aqui este limite será igual ao limite quando Δx tende a 0, de x mais Δx expoente x, tudo isso que multiplica por Δx logaritmo natural de x mais Δx, mais, portanto, por que mais? Porque menos vezes menos vai dar mais, x, que multiplica o logaritmo natural de x mais Δx sobre x, tudo isso que divide por Δx. Vamos lá olhar bem nesta fração. Esta é uma fração que pode ser dividida em duas. Nesse contexto, vai ser dividida da seguinte forma: x sobre x mais Δx sobre x. Então, é isso que eu vou fazer no próximo passo. Então, este limite será igual ao limite quando Δx tende a 0 de x mais Δx, tudo isso expoente x, que multiplica por Δx logaritmo natural de x mais Δx, mais x, que multiplica o logaritmo natural de x sobre x mais Δx sobre x, tudo isso que divide por Δx. X sobre x, tanto isso é divisão de expressões semelhantes, duas expressões semelhantes, vai dar 1, então posso simplificar. Simplifico o x por x, resta-nos apenas 1. Então, este limite será igual ao limite quando Δx tende a 0 do termo evidenciado, que multiplica por Δx vezes o logaritmo natural de x mais Δx mais x, que multiplica por logaritmo natural de 1 mais Δx sobre x, que divide, nesse contexto, por Δx. Podemos observar que caímos numa expressão também infinitesimal, pois, tanto se o limite, quando x tende a A, do logaritmo natural de 1 mais Δx sobre x for igual a 0, isto significa, não é, que
esta expressão também é um infinitésimo. Daí que essa expressão sendo infinitésimo, posso aproximá-la na seguinte expressão. Logaritmo natural de 1 mais Δx sobre x é aproximadamente a Δx sobre x. Portanto, Δx sobre x, quando Δx tende a zero, também vai ser igual a zero. Então, é uma expressão infinitesimais. Então, são as expressões infinitesimais correspondentes. Então, podemos aproximá-las. Daí que este limite será igual ao limite quando Δx tende a zero, de x mais Δx, tudo isso expoente de x, que multiplica por Δx logaritmo natural de x mais Δx, mais x, que multiplica por Δx, que divide por x, tudo isso que divide por Δx. De igual modo, vou simplificar x por x e teríamos então como limite, quando Δx tende a zero, de x mais Δx, tudo isso expoente de x, vou evidenciar Δx porque é o termo mais repetido, evidenciando Δx, teria aqui Δx que multiplica 1 mais o logaritmo natural de x mais Δx, tudo isso que divide por Δx. Em diante, posso observar diretamente que eu tenho Δx no numerador, Δx no denominador, então posso simplificar, isto vai dar 1. Então, substituindo a tendência, teria aqui este limite será igual a x mais 0, expoente de x, que multiplica 1 mais o logaritmo natural de x mais 0, e x mais 0 é igual a x, daí que este limite será igual a x expoente de x, que multiplica 1 mais o logaritmo natural de x. E esta é a resposta deste limite. Portanto, o limite quando Δx tende a zero, dx mais Δx, tudo isso expoente de x mais Δx menos x expoente de x, que divide por Δx, é igual a x expoente de x, que multiplica por 1 mais o logaritmo natural de x. Se vermos bem, este limite é, na realidade, a derivada por definição de x expoente de x, porque a derivada por definição é igual a essa expressão. Então, esta foi a resolução deste exercício. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. E, claramente que eu não vou esquecer, em casa, tente resolver este limite, que nós resolveremos no próximo exercício. Muito obrigado por estares ali, acompanhando os nossos vídeos. Por isso, estamos muito gratos pela tua presença neste canal. Estamos juntos, juventude. Isto é ciência. Até mais.